havia um homem que se destacava de todos os outros. Ele era corpulento e barrigudo, tinha bochechas gordas e ostentava um bigode espesso e grisalho. Lembrava uma versão humana de um leão marinho. No passado, aquele homem fora um marinheiro muito respeitado. Conquistou as mais finas mulheres da região e voltava das explorações com tesouros raros. Mas, ao envelhecer, caiu em desgraça, torrando tudo o que tinha em barris de rum e vinho. Até que o único lugar que aceitou seus serviços foi o bar mais asqueroso e mal frequentado do cais do porto, que o pagava com mais rum e noites de sexo com prostituta. Certa noite, trazendo na mão uma garrafa de rum, ele cambaleava bêbado pelas ruelas da região, tentando voltar para casa. Ao sentir que o mundo parecia balançar debaixo de seus pés, precisou parar um instante até seu corpo ter a sustentação decente para caminhar. Na sua impossibilidade de prosseguir, deparou-se com um ajuntamento de pessoas que ouviam Agnes atentamente. Uma senhora de tantos anos que vivia pelas ruas do porto, carregando seu saco de tralhas e assustando crianças com suas histórias. Há muito tempo, nesse mesmo cais de Porto, quando ainda acreditava-se nos deuses antigos e seus rituais sagrados, havia uma inquietude no ar durante os solstícios de verão e inverno. Podem dizer que é mentira, que este lugar não seria atraente para o surgimento de criaturas mágicas. Mas, na época de vovó menina, muitos juravam ver criaturas surgindo no mar ou sobre as pedras. Elas podiam ter qualquer aparência que iam além da imaginação mais sórdida e estavam prontas para enfeitiçar qualquer pobre diabo. Os órfãos que viviam no cais também alegavam terem visto coisas estranhas no mar. No entanto, eles eram considerados invisíveis pela sociedade e seus relatos eram ignorados. Por isso, sempre gostaram de ouvir essas histórias de Agnes. Os primeiros casos misteriosos envolveram o desaparecimento de 5 marinheiros no solstício de inverno. Todos foram encontrados uma semana depois. Apenas 2 retornaram com vida, mas não eram os mesmos. Seus parentes preferiam não ter testemunhado a experiência macabra de ver um homem pálido, com olhos opacos e vidrados, movendo os lábios e os membros como se fosse um boneco de ventríloco, falando coisas que faziam pouco ou nenhum sentido. Até a voz deles estava alterada, como se outra pessoa falasse através deles. Esses homens nem mesmo olhavam nos olhos dos outros, não sentiam fome nem sede, muito menos dor. Alguns tentavam trazê-los de volta à sanidade, esmurrando-os no rosto, nariz, estômago e até nas partes baixas. Porém, não houve nenhuma resposta. Estavam apenas ali, com um andar débil, um falar mole e um olhar de um morto. Até que, de repente, sem explicação alguma, caminhavam em direção ao mar e morriam afogados. Certo, e depois elas voltaram, atraíram qualquer pobre demônio, levaram todo mundo, todos morreram. Moral da história, fiquem longe do porto à noite, crianças. Voltem pro buraco de onde vocês vieram. O bêbado saiu dali um pouco indignado pelo tempo que perdeu ouvindo tamanha baboseira. Ao passar por um beco, viu moleques empurrando uma criança. Davam-lhe tapas e socos na cabeça, riam de suas lágrimas, gemidos e súplicas. Ele se comoveu e foi em sua defesa. Quebrou seu precioso rum na parede e ameaçou os moleques com a garrafa quebrada. Deixem ele em paz, bando de vagabundos! Ele tem metade do seu tamanho!
Os moleques não tiveram coragem de enfrentá-lo e fugiram. Mas a criança que eles importunavam ficou. Uma criança com inocentes olhos castanhos, pele avermelhada pelo sol, cabelo cheio e desgrenhado com leves ondulações, que tremia apavorada e ainda soluçava. O corpo e sobretudo o rosto estavam sujos de poeira, sangue, lágrimas e Deus sabe mais o que. Qual o seu nome, garoto? Vamos, responda. Não vou te fazer mal. A criança secou o rosto com as mãos sujas e olhou a garrafa quebrada na mão do homem. Notando medo em seu olhar, o homem jogou a garrafa para longe e continuou. Eu salvei sua vida, garoto. Acha mesmo que eu te machucaria agora? Que tipo de louco eu seria? Como se chama, menino? Eu não sou um menino, senhor. O homem recuou de leve e, inclinando a cabeça para baixo, encarou melhor a criança. Os cabelos eram curtos, as roupas eram masculinas e ele nunca tinha visto meninas perambulando nas ruas. Ou será que viu e não percebeu? Bêbado demais para devanear a respeito disso, ele continuou. A menina não tem um nome? Claro que não tem. É filha de alguma que não conseguiu tirar. Ou morreu dando à luz. Não te deram ao menos um número no lugar onde você viveu? Eles fazem isso às vezes. Vou te chamar de Bia, então. Tudo bem pra você ser chamada de Bia? Ótimo. Meu nome é Augusto. Muito prazer, Bia. Estendeu a mão gorducha para a garota e sentiu a mão magricela dela desaparecer na sua, sacudindo-a em um cumprimento. Ele tentou não apertar muito forte e quebrar aqueles ossinhos frágeis. Você ao menos sabe conversar? Eles te ensinaram isso naquela pocilga? Sim, senhor. Desculpe, senhor. Não me chame de senhor e não seja tão servil. Levante a cabeça, Bia. Maldito lugar dos demônios, deviam atear fogo naquela merda. Pra que serve jogar as crianças lá se farão uma perversidade dessa cedo ou tarde? Quantos anos você tem? Eu não sei, senhor. Desculpa, Augusto. Você já sangrou, Bia? Você é pequena e suas bochechas são redondas como as de um bebê. Talvez tenha 10 anos, isso! Agora você tem o básico que precisa para ter dignidade. Um nome e uma idade. Hora de conhecer sua nova casa. Uma criança não deve viver nas ruas. Vem comigo, Bia. Eu sou um merda, mas você estará melhor comigo, acredite. A criança hesitou, mas o que Augusto fez por ela foi o primeiro ato de gentileza que já recebera, por mais esquisito que tenha sido. Então, ela segurou a mão do homem e o acompanhou. Você acabou de ouvir a parte 1 de 3 do conto A Lenda da Última Sereia. Argumento: Sara Lopes. Narradora: Daniela Faria. Agnes: Luciana Mizutani. Augusto: Gustavo Martinez. Bia: Carla Guimurzik. Uma adaptação e produção: O Bardo. Bia teve muita sorte em ser acolhida por Augusto. O homem podia não ser um grande exemplo de tutor e raríssimas vezes fazia demonstrações de carinhos que iam além do... Você é uma boa garota, Bia. e um afago na cabeça.
Estava quase sempre bêbado, aborrecido com a vida e mal-humorado com todos. Quando Augusto ficava muito mal das pernas, Bia tomava sua função no bar e, em troca, podia ficar com todas as gorjetas que recebia. Algumas generosas até demais, que escondiam segundas e terceiras intenções. Esta era a única forma que essas pessoas tinham de demonstrar interesse na garota. Augusto não gostava nada disso. Qualquer avanço que fosse além das gorjetas, convites mal intencionados ou carícias disfarçadas de toques casuais deixavam o homem furioso. E ele não hesitava em partir para a violência quando necessário. Certa noite, quando já tinha seus 16 anos, Bia se aventurou a caminhar pela praia na noite de solstício de verão, passando por um aglomerado de órfãos que ouviam mais uma vez as histórias de Agnes. As criaturas tinham duas formas de atrair uma pessoa. Primeiro, através de suas canções. Essas criaturas eram as mais numerosas e o único desejo era o de acasalar. Quando contrariadas com um humano estéril, transformavam suas vítimas em temidas marionetes vivas, até que a frustração passasse e retornassem no próximo solstício à procura de uma nova vítima. E se tivessem sucesso, deixavam o morto na areia e nunca mais retornavam. Sei. Onde você vai, mocinha? É noite de solstício. Eu não acredito nessas lendas. É perigoso. Eu não tenho medo. Não ter medo é bom, mas isso não vai te salvar das criaturas. Se o medo vier, você pode usar isso aqui. O que é isso? Algo para você não ter medo. Bia colocou o pequeno embrulho fedorento no bolso e seguiu dando de ombros às palavras de Agnes. Augusto não acreditava em nada que não pudesse ver e tocar e ensinou sua protegida a pensar da mesma forma. Crenças para ele emburreciam as pessoas. Embora já soubesse de cor os horrores que esse passeio noturno poderiam proporcionar, a garota se arriscou e procurou um lugar na areia onde pudesse sentir as ondas baterem em seus pés sem molhar o resto do corpo. Era madrugada. A lua já estava alta no céu, brilhando intensamente junto com as estrelas. Ela sonhou acordada, viajando para um lugar bem longe dali, perdendo o foco de sua visão ao encarar as estrelas. Mas algo a chamou de volta, interrompendo seus devaneios. A visão periférica alertou-a para algo que não deveria estar lá. Uma silhueta boiando sobre o mar escuro. Apenas o busto do lado de fora. Bia sacudiu a cabeça, apertou os olhos. Talvez fosse só reflexo de alguma coisa. Devia ser uma pessoa, mas o que estava fazendo em mar aberto àquela hora da madrugada, justamente na noite em que todos temiam sair? Seja lá quem fosse, mergulhou de volta na água. Bia sentiu arrepio na espinha e seus olhos saltaram. Podia jurar que era uma cauda de peixe. Que porra é essa? Levantou-se e olhou ao redor. Não havia ninguém ali. Ela deu um salto e caiu para trás quando olhou novamente para o mar. A criatura estava mais próxima, onde as ondas se formavam. Bia ficou boquiaberta. Os músculos tensionaram. Estava entre o pavor e a curiosidade. O pavor a fez querer correr e a curiosidade a fez se lembrar do presente de Agnes. O pacotinho mal saiu do bolso e já estava aberto, revelando seu conteúdo, que parecia ser um tipo de cera ou banha de peixe. As criaturas tinham duas formas de atrair uma pessoa. Primeiro, através de suas canções. Não custa nada tentar. Ela dividiu a cera em duas partes iguais e as colocou no ouvido, o que lhe deu a impressão de estar embaixo d'água. A criatura tinha uma expressão enigmática e atraente. Estavam a alguns passos de distância, mas a garota conseguia ver os olhos negros dela. Eles tinham um brilho denso e profundo, o que por si só já era assombroso. Venha, não tenha medo. Ela parecia falar de dentro da cabeça de Bia. Chegue mais perto, deixa eu te ver melhor. Isso, assim tá melhor. Bia já tinha caminhado em direção ao mar. As ondas já batiam em seus joelhos, mas ela não sentia nada. Se estava enfeitiçada, isso lhe passou desapercebido. Não se preocupe, você não vai afundar.
Ainda não. Você é humana? Eu nunca vi rosto humano como o seu. Bia já estava tão próxima à criatura que podia sentir o seu hálito gelado soprando-lhe as palavras. Sem que qualquer pensamento consciente se formasse, Bia estendeu o braço e tocou-lhe a face translúcida. Você é uma corrente tropical, menina. A criatura parecia gostar do calor e se aninhou ao redor dela. Sua cauda de peixe roçou entre as pernas da garota, que sentiu como se uma corrente elétrica se espalhasse por seu corpo. Uma sereia. Então já encontrou algumas de nós? A Agnes me falou sobre vocês. Agnes? Ainda vive? Ainda agora a vi no porto. Ela me deu algo para me proteger dos cantos de sereias. Cera? Nos ouvidos? Isso ajudaria se você soubesse usar. Disse isso enquanto envolvia os braços ao redor do pescoço de Bia e retirava a cera com cuidado, diminuindo a distância entre os lábios das duas. A garota se arrepiou da cabeça aos pés e fechou os olhos. A criatura tocou as bochechas dela e sentiu suas mãos surpreendentemente quentes. A garota atreveu-se a envolver os braços na cintura da sereia, unindo os corpos. Ambas abriram as bocas, as línguas se tocaram e o beijo se intensificou. Outro arrepio e o coração acelerou. Foi novo e ao mesmo tempo familiar. Bia ainda estava de olhos fechados quando se deu conta de que estava sozinha, confusa, tremendo de frio e quase afundando. O retorno à praia foi mais longo e consciente do que sua entrada ao mar, e a voz de Agnes ecoava em sua cabeça. Existem também as criaturas que atraem as pessoas pelo olhar. Elas são mais belas e luminosas do que as outras. Entretanto, também amaldiçoam o humano que resiste ao seu encantamento, pois o feitiço delas é mais implacável. Você acabou de ouvir a parte 2 de 3 do conto A Lenda da Última Sereia. Argumento: Sara Lopes. Narradora: Daniela Faria. Agnes: Luciana Mizutani. Augusto: Gustavo Martinez. Bia: Carla Guimurzik. Niara: Sara Lopes. Uma adaptação e produção: O Bardo. A manhã chegou e Bia retornou ao bar. Augusto estava emborcado dormindo sobre o grande amor de sua vida, um barril de rum. Augusto, acorda! Por favor, não fica bravo comigo. Tava quente, eu queria molhar o pé na água. A Agnes tem razão, eu acabei de encontrar com uma sereia. Augusto! Augusto, você tá me ouvindo? Você prometeu que não ia mais beber até apagar. Onde é que você estava, menina? Augusto, você tá me ouvindo? Ela puxou os ombros do corpulento Augusto, que caiu no chão com um rum dourado que havia sido envelhecido no carvalho. O dono do bar ficou sem reação por menos tempo do que foi necessário para Bia entender que Augusto estava morto. A menina nem tinha vertido a primeira lágrima quando o dono do bar explodiu. Você foi ao mar em noite de solstício e veio pra cá? Você trouxe a maldição do solstício pro meu bar. E depois de tudo que o Augusto fez por você, eu aceitava esse velho beberrão aqui em consideração à nossa amizade. Mas a você,
Eu não devo é nada. Mas todo mundo que eu conheço tá aqui. Está na hora de você ganhar o mundo. Eu não posso mais garantir a sua segurança nesse lugar. Então vai procurar o seu rumo. Não, por favor, eu não tenho pra onde ir. Pensasse nisso antes de procurar por demônios do mar, garota. Tome, leve isso com você. Tá mais do que paga pelo que você trabalhou aqui no mês todo. Agora, dá o fora daqui. Eu não quero ver essa sua cara de sonsa nunca mais. 5 moedas? Mas isso não dá pra nada. Pode ficar com isso aqui também, sua ingrata. Pão e gin? Como é que uma pessoa pode viver disso? E eu odeio gin. E quem vai enterrar o Augusto? Bem, se você me pagar, eu posso enterrá-lo pra você. Você vai tirar de mim as únicas moedas que você me deu? Você que sabe, garota. O Augusto não era tão precioso pra você? Eis o seu momento de mostrar esse amor. Coloca uma camisa limpa nele. Tá dobrada na cômoda do quarto. Dito isto, a garota devolveu as moedas para o dono do bar e saiu. Ela vagou pelas ruas sem rumo nem ideia do que fazer. Não teve tempo de viver o luto por mais de um dia. Perdeu um grande amigo, um quase emprego e um lar. Há dias em que tudo decide dar errado. É como se você quebrasse um espelho enquanto passa embaixo de uma escada no mesmo momento em que um gato preto cruza o seu caminho. Nesses dias, o azar é como a areia da praia. Está em toda parte. Na comida, na orelha, no olho, no cabelo, na roupa de baixo. E por mais que você se chacoalhe, sacuda, troque de roupa ou tome banho, ainda tem uma areia ou outra que persiste ali, grudadíssimo em você. Quanto azar uma sereia pode trazer, afinal? Depois de vagar o dia todo, inconscientemente, Bia buscou abrigo nos grandes e largos degraus embaixo do pia. Lá, o mar era mais fundo, as ondas eram bem sutis, batendo de leve no concreto. Era uma noite calma. A garota estava sentada na beirada do último degrau que a água não havia submergido, abraçada às próprias pernas e olhando o reflexo da lua dançando no mar. Você voltou! Que susto! Cadê você? Bem aqui. Bia se endireitou, ficando com os joelhos e as mãos no chão, inclinou o rosto mais perto da água. Um rosto se formou na escuridão e a cauda brilhante se movia com a leveza e o encanto característico daquelas belas criaturas. Quando chegou à tona, ela sorriu. O coração da garota batia acelerado. Ficou confusa entre o medo e o ressentimento, entre o desejo e a tensão. Você me trouxe azar. Eu nunca faria isso. Mentirosa. Por que então o meu melhor amigo tá morto? Já disse que eu nunca faria isso. Bia sentiu um arrepio. Aquela voz delicada e suave mexeu com seus sentidos. Humanos são frágeis. E seu amigo procurava pela morte antes de você nascer. Mas por que hoje? Por que justo depois de te ver? Eu sou uma sereia, não uma deusa. Não tenho todas as respostas. Ainda mais sobre a morte de quem não me interessa. A garota franziu a testa. Achava que as sereias eram delicadas e encantadoras. Bem, fisicamente a sereia era, mas também era atrevida e respondona. Qual é o seu nome? Niara. E o seu? Bia. Por que se veste como um menino, Bia? É mais seguro. O que você quer comigo, Niara? Você, Bia. Você merece mais do que essa vida estúpida na superfície. E como eu vou saber que a vida aí é melhor do que aqui? Qualquer lugar do mundo é melhor do que esse porto, Bia. Se existe um inferno, até ele é melhor. A garota engoliu em seco, mas ao invés de se afastar, chegou mais perto. Você se sente sozinha, insegura, perdida e humilhada, sem esperança alguma, temendo que, se tiver sorte, os seus dias possam acabar como os de Augusto, pois saiba que ele era como você, até que um dia desistiu de lutar. No meu mundo não há medo, os homens não podem te machucar, eles nem existem entre nós, e quando tentam se aproximar, o próprio mar se encarrega deles. Temos uma mãe que nos protege e nos sustenta. Tudo que existe é a beleza, a alegria e o amor.
A sereia respondeu com um sorriso doce e levemente malicioso. Mas o feitiço estava concentrado em seus olhos negros. Bia estava assombrada pelas coisas que ouvia. O brilho dos olhos da sereia se movimentava como a luz da lua dançando sobre as ondas do mar. Niara pegou no pulso de Bia e suavemente a puxava para dentro d'água, falando suavemente como uma canção de ninar. Eu estive te observando esse tempo todo, desde que nasceu. Eu sei que você me pertence e eu a você. Essas pessoas vazias, cruéis e mesquinhas, você não precisa delas. Venha comigo e você nunca mais se sentirá sozinha novamente. Tudo é tão lindo aqui embaixo, nada de preocupações nem medo, e você terá mais amigos do que jamais imaginou. Todo banquete que nunca esteve em seus mais belos sonhos, e todo amor que jamais deu ou recebeu. Eu não quero morrer. Sereias como eu não matam, meu amor. Nós salvamos vidas. Uma parte da consciência de Bia estava viva e dizia para ela que não havia nada a perder. Ela não tinha ninguém no mundo, nunca teve uma aventura de verdade e ninguém naquele cais possuía nenhuma fração da beleza que encontrara em Niara. Ela se entregou de uma vez. Foi puxada para o fundo do oceano escuro, onde a única luz vinha da cauda e dos olhos da sereia. E ao chegarem entre os corais, quando Bia estava prestes a perder o fôlego, Niara a beijou apaixonadamente. A menina órfã nunca mais foi vista, e os boatos sobre sereias no mar, vindos de quem fosse, acabaram para sempre. Você acabou de ouvir a parte 3 de 3 do conto A Lenda da Última Sereia. Argumento: Sara Lopes. Narradora: Daniela Faria. Bia: Carla Gmurzik. Niara: Sara Lopes. Dono do bar: Gilson Faria. Uma adaptação e produção: O Bardo.